Olá, a graça e a paz, tudo bem com você? Estamos mais um dia para este nosso devocional e que o Senhor venha nos ensinar a romper pela fé, a ganhar desafios maiores, a sermos aquilo que Ele nos chamou dentro da sua missão e também avançarmos para dias maravilhosos. Continuando falando de como você pode alcançar objetivos e vencer guerras maiores do que as que você já venceu, nós estamos falando sobre a palavra do Senhor que disse ao pai do moço: tudo é possível ao que crê, em Marcos capítulo 9 e versículo 23. Então o Senhor respondeu isso. Marcos capítulo 9, verso 23, respondeu-lhe Jesus: tudo é possível ao que crê. Então, mostrando para aquele pai que ele era um dos papéis fundamentais para a libertação daquele moço. Então, eu quero falar hoje sobre o que é crer. Pelo menos um pouquinho. O que é crer? Vamos usar então este mesmo homem como exemplo para falar disso, né? Este homem certamente acreditava que Jesus curava o menino, porque ele disse: mestre, eu trouxe meu filho. Se ele trouxe é porque ele acreditava. Ele não teria levado o filho se por acaso ele não tivesse uma confiança em Jesus. Então Jesus, ele descia do monte, estava descendo do monte, dali da transfiguração em glória, e o pai do rapaz então vem até o Senhor, uma vez que os discípulos falharam. E ele disse: se quiseres, pode fazer alguma coisa. E o Senhor disse que sim, mas aquilo não partiria dele. Então, vimos isso já nesse último devocional. Mas o que, no entanto, de forma real e salvadora, significa crer em Jesus? O pai suplicante não havia atingido ainda a condição de fé que poderia garantir o milagre necessário. Então, antes de condenarmos o ansioso pai por sua dúvida, quero lembrar que o seu filho estava em péssimas condições, endemoniado. O Senhor tinha feito detalhar todas as tristes coisas que já tinham acontecido. Ele já estava frustrado porque os discípulos não conseguiram. Sabe, quando essas coisas é com a gente, nós vemos realmente a dificuldade real. Um com os outros, nós às vezes temos esse sentimento hipócrita de dar opiniões, falar, mas tem que crer, mas tem que crer. Então, se você deseja chegar mesmo no íntimo da fé, preste atenção, confie inteiramente no Senhor. Confie. Crer que Cristo é capaz de agir em prol da sua causa é um princípio básico, sem dúvida, mas colocar-se nas mãos dele para que ele haja é a sua parte, é o seu ato decisivo. Falar que crê, todos podem falar, mas andar dentro deste crer, colocando este crer como única base, é que é a coisa. Eu creio que Jesus pode curar aqui o meu filho. Mas daqui a pouco você manda vencer, daqui a pouco você leva no hospital, daqui a pouco você tirou do raio-x, daqui a pouco você faz um elétrico, daqui a pouco alguém fala que está com terço, você quer também, porque quanto mais ajuda, melhor, e isso vai ser um problema. Agora, você realmente sabe que o Senhor vai curar? Pode até ter médicos envolvidos, mas o Senhor é o primeiro, é o decisivo e é o único que preenche o coração. Isso é crer. Só que como isso vai acontecer? Quando você consegue colocar nas mãos do Senhor e deixar. Meu Deus! E além dessa bênção ter acontecido com este homem, além dele ter obtido a cura do filho, ele tinha uma fé fraca, uma fé débil. Mas isso foi transformado.
Por quê? Porque imagina, vamos pensar aqui, foi difícil para esse pai levar esse rapaz? Foi, ele levou. Os discípulos não conseguiram? Não. E isso foi um problema. E o que acontece? Agora desce o Senhor Jesus e o pessoal fala, esse é o mestre, vamos levar para o mestre. Ele poderia falar, não, estou farto já disso. Mas ele resolveu levar para o mestre. O mestre indaga ele, pede para ele falar como que foi a circunstância, algo difícil. Mas ele fala, e ali então ele vai ganhando um pouco de fé. E ele fala, se o Senhor pode fazer, faça alguma coisa. Por que ele saiu de uma posição frustrante, incrédula, para uma posição de súplica? Se o Senhor pode fazer, faça alguma coisa. O que mudou nele? A presença do Senhor Jesus. Presta atenção. A sua fé falha. Ela realmente não pode fazer a obra de Deus acontecer. Porque a obra de Deus é feita pela fé. E pouquinhas dúvidas fazem com que a fé seja minada. Mas quando você, com a sua pequena fé falha, chega diante do Senhor Jesus, você vai ganhar maior fé por conta da presença dele. Este vai ser o fator decisivo. Não tem como chegarmos diante do Senhor Jesus e sermos as mesmas pessoas e termos as mesmas aspirações. Quando chegamos diante dele, somos transformados. E este homem então ganhou fé, e o filho deste homem foi curado, e ele louvou a Deus. Louvou ou não louvou? Louvou. Agora, quando alguém, imagina que ele pega esse filho dele, todo liberto, e abraça esse filho, e está tão feliz com esse filho, e ele está no caminho, e ele encontra outro pai passando pela mesma coisa. Como que vai ser agora? Ele vai chegar e vai falar, não sofra mais, vá para Jesus. Leve seu filho para Jesus, ele vai curar. E olha que o pai fala, eu já fiz de tudo. Mas olha o meu filho é você, o meu filho está curado, foi Jesus. Aí esse outro pai talvez fala, mas tinha os discípulos dele, evangelizando na aldeia, orou pelo menino, não aconteceu nada. Ele falou, não tem problema, os discípulos vão crescer, eles ainda não estão tão bons assim, mas vai em Jesus. E esse pai é capaz de falar, vamos lá, eu mesmo levo você, eu mesmo vou pegar você, seu filho, vou levar lá. Olha, esse pai anteriormente incrédulo, frustrado e triste, agora é um missionário poderoso, porque ele viveu, ele recebeu, ele foi tocado. Isso é crer. Quando você ganha a vitória pelo crer, você se torna um missionário do crer, e o seu crer vai crescer cada vez mais. Você vai ser uma pessoa de fé, um homem de fé, uma mulher de fé, e desafios cada dia maiores vão vir para você e você os ultrapassará. Diga aleluia, glória a Deus. Eu quero orar por você, para que você cresça muito na fé e tenha uma grande fé, que esse dia vai ser poderoso para a sua vida. Pai poderoso, santíssimo, coloca diante desse filho, dessa filha, a oportunidade de caminhar uma caminhada da fé com uma grande vitória, e que ele vá até o fim e jubile no final. Abençoa teu filho e a tua filha, levando-os a avançar poderosamente pela fé. Eu profetizo, declaro um dia de fé e um dia de crer que crescerá para você ainda hoje, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Tenha um dia maravilhoso.